Salve, salve galera! Tudo bem? Olha só, vamos falar a respeito de um assunto que toma as discussões contemporaneamente, um assunto muito importante que é sobre fake news, tá? Bem, o que você precisa saber a respeito de fake news, como é que a gente pode trabalhar com esse assunto de uma maneira o conteúdo ficar claro para você e você ter uma opinião para discutir, caso isso apareça em alguma redação, caso você tenha que discutir a respeito disso. Vamos partir de um pressuposto simples. O termo fake news é um termo recente, porém a manipulação dos fatos com vistas a atingir um resultado não é uma coisa recente. Nós sabemos que esse tipo de manipulação tem um histórico longo, né? Tem um histórico muito longo no mundo. Eu vou dar um exemplo para você. Quando nós pensamos a respeito de notícias falsas ou de manipulação da verdade, posso citar dois episódios da história muito interessantes. Um deles que era como se fazia a propaganda nazista, por meio da divulgação de mentiras. Tanto que se atribui ao Goebbels, que era o ministro da propaganda nazista, a seguinte frase: uma mentira repetida 1000 vezes se transforma em uma verdade. E isso é uma coisa muito curiosa, porque você veja bem, se você pegar uma frase qualquer, se você inventar um conceito aí, inventar um boato e espalhar para todos os 4 cantos, você espalhar isso e insistir nessa boataria, acredite, as pessoas vão reproduzir a sua fala, porque é intrínseco do ser humano um pressuposto de confiança na palavra de um desconhecido, a menos que ele seja manifestamente mentiroso. O que eu quero dizer? Nós temos uma predisposição de programação mental a acreditarmos naquilo que outra pessoa fala, sem buscarmos fontes, sem buscar qualquer tipo de validação. Outra pessoa disse, nós costumamos dar um voto de confiança. E é justamente essa condição que nos faz anuir algumas inverdades. Enfim, o Goebbels já havia falado isso. E a propaganda nazista foi vítima do próprio veneno, no mesmo episódio histórico. Por quê? Porque os opositores ao Adolf Hitler, na Alemanha, utilizaram o mesmo princípio para tentar macular a imagem do governante alemão à época. Então o que eles fizeram? Eles pegaram as quadras do Nostradamus, lá o profeta apocalíptico, e modificaram algumas palavras, né? E tentaram deixar nas quadras a mensagem de que Hitler era o anticristo. E espalharam vários desses cartazes pela Europa, tá? Principalmente sobre a Alemanha e sobre a Itália. Houve até uma tentativa de conseguir uma negociação ali para a excomunhão do Hitler, justamente para isso, né? Aí você fala assim, Pablo, mas tudo bem, vamos nos concentrar mais nas fake news. Por que essa palavra foi eleita a palavra do ano pelo dicionário de Oxford? Bem, porque isso começou a ganhar notoriedade, bastante notoriedade, a partir da eleição norte-americana, certo? E essa notoriedade tem a ver com a manipulação das notícias, a manipulação dos fatos, né, relativamente ali à campanha do Donald Trump, da Hillary Clinton, enfim. Essa notoriedade fez com que as pessoas se preocupassem um pouco mais com isso. Tanto que hoje já há iniciativas para o combate a esse tipo de prática. Existem livros que ensinam a pessoa a manipular esses dados, a manipular as notícias para conseguir a atenção da mídia, né, para conseguir para conseguir bombar na rede. O conceito seria esse, dito de uma maneira mais simples, tá? Eu escrevi um trabalho a respeito de fake news que explica
qual é o nosso processo cognitivo que nos faz anuir com os fatos? Bem, nós temos dois mecanismos importantes no funcionamento do nosso cérebro. Um desses mecanismos é o mecanismo inferencial. Nós temos uma informação, recebemos uma informação, o que a gente chama de input, que pode ser lido, sentido, pode ser auditivo, enfim, qualquer informação de entrada que nós chamamos. Essa informação de entrada é processada no nosso cérebro e nós tiramos uma conclusão. Essa conclusão é, grosso modo, a inferência. E há vários tipos de inferência, certo? Quando nós inferimos algo com base em pressupostos falsos, nós temos uma inferência falseadora. A inferência falseadora conduz a conclusões incorretas, certo? Assim como na lógica. Agora, algo importantíssimo, algo fundamental que nós devemos entender é: enquanto nós estamos no processo de inferenciação, as premissas, os inputs que recebemos podem ser manipulados. E justamente eles são manipulados por causa da intenção de quem comunica. Quando nós temos uma inclinação em relação a algum assunto, nós inferimos mais rapidamente. Vou dar um exemplo. Você está debatendo política, você gosta mais do candidato A que do candidato B. E o candidato A solta uma informação, certo, que sugere algo que possa macular a imagem do candidato B. Você não vai atrás dos fatos, você não vai verificar se isso é verdade ou não. Primeiro, porque você gosta do candidato A, então você acredita que a fala dele seja mais relevante, e você não gosta do candidato B, e você acredita que aquilo que macule a imagem do candidato B seja mais relevante, e por causa dessa soma de relevâncias, você conclui como verdadeira essa mensagem passada, mesmo que ela não faça o menor sentido. A minha tese de doutorado fala sobre inferência, eu exploro bastante esse conceito de inferência falsa. É a inferência falseadora que hoje dá muito poder à pós-verdade, às fake news, a tudo isso que é a manipulação do real. Quando digo eu, professor Pablo, eu já fui vítima dessa manipulação de informações, não raro você encontra alguém aqui ou acolá dizendo: o professor Pablo no ano tal abandonou uma turma e deixou todo mundo a ver navios. E isso já aconteceu, essa manipulação de informação já aconteceu, e essa foi uma mentira repetida tantas vezes que se transformou numa verdade. Todo mundo que veio conversar comigo depois para saber o que havia acontecido de fato, o que foi que me levou a parar de dar aula para uma turma, a sair de determinado local, quem veio conversar comigo depois e ficou sabendo a respeito, descobriu que se tratava de uma grandiosa manipulação de informação para chegar a algum resultado. Em suma, quando nós falamos a respeito de fake news, é importante entendermos que elas não são só uma manipulação da informação, elas chegam a ser manipulação da realidade. Por quê? Porque a realidade só é a realidade quando você a percebe. E se você não consegue percebê-la, certo? De maneira essencial, você consegue percebê-la de maneira contada ou recontada, como é o caso dessas notícias falsas, você perde a capacidade, que seria a capacidade particular de concluir com base no seu próprio instrumental cognitivo. Isso é ruim? É ruim. Por quê? Porque você deixa de ter um raciocínio mais claro e passa a pensar com a visão de outra pessoa. Essa pessoa pode ter propósitos escusos. Ao fim e ao cabo, isso interfere diretamente no seu direito como cidadão. Por quê? Você não consegue exercer a cidadania plena porque a sua opinião deixou de ser sua. Você está concluindo com base em elementos que foram apresentados propositalmente e muitos não
estão relacionados sequer à pequena parte da realidade. Entendeu? Essa é a nossa reflexão de hoje a respeito das fake news. Já pode escrever bastante coisa sobre isso. Se você quiser deixar um comentário aí, ó, por gentileza, deixa aquele like violento, aquele likezão, já faça inscrição no canal para você não perder o nosso debate aí diário e as aulas que eu coloco aqui de língua portuguesa, de redação, redação oficial, literatura, tudo isso que faz parte do método Jamilk. Não esqueça, tá? Não esqueça, venha pro método Jamilk se você quiser elevar o seu nível de produtividade, o seu nível intelectual, o seu nível cultural, se transformar numa pessoa melhor em todos os aspectos. Aquele abraço, força guerreiros!